Imagina um país composto só por mulheres, sem nenhum único homem para contar a história. Sonho para alguns, pesadelo para outros. Eu só sei que quando eu vi essa premissa do livro A Terra Delas, eu fiquei muito curiosa para ler. E é sobre ele que eu quero falar com vocês hoje. Olá, pessoa que está me assistindo. Meu nome é Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui. Não sei se você notou, mas eu mudei de cenário. Eu não tô mais com aquela estante maravilhosa atrás de mim. Eu me mudei e infelizmente a estante não veio comigo. E eu tô nesse momento de transição, até por isso que eu demorei um pouquinho pra voltar. Espero em breve ter outra estante grande pra poder colocar todos os meus livros, que agora a maioria tá em caixa. Mas enfim, eu tô lendo muita coisa boa e eu não queria deixar de fazer vídeos pra vocês, então tô testando esse cenário hoje, mas posso testar outros nos próximos vídeos também. Mas eu quero falar sobre as minhas leituras e eu tô muito chique porque há um tempinho eu recebi alguns livros da editora Ciranda Cultural e de alguns selos dela. Selos editoriais são marcas dentro da marca principal da editora que agrupam livros de determinados temas, gêneros para determinado público. E um desses livros foi A Terra Delas, desse selo Príncipes, que foca em livros para jovens e adultos leitores de clássicos. E quando eu li essa premissa, eu fiquei muito interessada, então esse foi o primeiro livro dessa leva que eu me debrucei para ler. E antes de entrar na história e na minha opinião, só queria compartilhar uma informação que é muito relevante, que esse livro foi escrito pela Charlotte Gilman em 1915, mas com as reflexões e as discussões que ele traz, ele poderia muito bem ter sido escrito hoje. Enfim, Terra Delas é um livro narrado por um homem que é um explorador. Ele e alguns amigos gostam muito de viajar, de se aventurar, de conhecer novos lugares. E em uma dessas viagens, eles ouvem uma história sobre uma terra, um país, uma sociedade sem homens, composta só por mulheres. E é tipo uma lenda que as pessoas contam sem saber se é verdade ou não. Elas acreditam em parte, mas em parte também não acreditam porque ninguém viu, sabe? E eles ficam muito curiosos para saber se isso existe de verdade, apesar de também ficarem muito incrédulos, porque eles não acreditam que é possível existir uma sociedade sem homens, que as mulheres conseguiriam manter uma sociedade sem homens e que essa sociedade inevitavelmente acabaria em algum momento. Então eles começam a namorar a ideia de fazer uma expedição até lá, de explorar esse lugar e decidem ir. E por sorte, um deles tem muitos recursos, o que ajuda nesse trajeto porque é de difícil acesso, né? Se fosse um lugar de fácil acesso, as pessoas já teriam explorado antes. Então eles contam com a ajuda até de um mini avião para chegar lá, porque o nível desse país é um pouco elevado, então é difícil chegar. E aí eles conseguem chegar até lá e com esse mini avião eles sobrevoam a área onde ficaria essa sociedade e descobrem que sim, que existe uma civilização lá. E é aí que a história começa de fato. Os três amigos têm perfis muito diferentes. O Van, que é o narrador da história, ele é um sociólogo e ele quer entender tudo o que ele puder sobre essa civilização perdida. Então ele tem um olhar mais analítico, tentando aprender o máximo que ele puder e julgar o mínimo possível. O Jeff é um médico com alma de poeta. Ele é muito romântico, então ele fica deslumbrado com as possibilidades de um país, de uma sociedade composta somente por mulheres. E tem o Terry, que é o amigo rico, tem muitos bens e muitos recursos, mas ele é mais cético e mais prático. Eu não vou contar como essa sociedade funciona e como ela se estrutura totalmente, porque eu acho muito legal ir descobrindo isso através da leitura do livro, dos diálogos que ele traz. Acho que faz parte da experiência da leitura e eu não quero estragar isso pra vocês. Mas eu vou fazer alguns comentários sobre algumas coisas que eu achei interessantes sobre a sociedade e sobre o livro. A gente vive em sociedades com papéis de gênero muito definidos, muito delimitados, né? Homens se comportam de tal maneira, mulheres se comportam de outras maneiras. Ao mesmo tempo em que isso é questionado por uma parte, isso é reforçado por outra parte da sociedade também. Mas o fato é que isso são papéis, são performances atribuídas socialmente, ensinadas socialmente para pessoas que nascem no sexo feminino ou no sexo masculino. E as mulheres desse livro, elas não têm contato mais com homens há muitas e muitas gerações. Então esses papéis de gênero não fazem mais sentido para elas. Elas nem têm conhecimento deles. Então nessa sociedade tem prédios, tem casas, tem diversas construções que foram feitas por
mulheres. E todas as diversas profissões, sejam elas no campo, no ensino, na polícia, são exercidas por mulheres também. Então esses homens chegam e primeiro eles pensam que as mulheres não são capazes de fazer tudo isso. Porque pensa que eles vêm de uma sociedade, e a gente está falando de 1915, mas a gente poderia muito bem estar falando de 2025, que os homens são criados para exercer um determinado tipo de função social e profissional, enquanto as mulheres são criadas para exercer outros tipos de função. Eles não conseguem conceber a ideia de que as mulheres podem sim ser muito inteligentes, de que as mulheres podem não precisar de um homem como provedor, ou de um homem para fazer um trabalho pesado no campo, por exemplo. Porque vocês entendem que esse feminino, tido como natural, na verdade, ele só existe em oposição ao masculino? Numa sociedade que não existe o masculino, a mulher é simplesmente um ser humano. Algumas podem sim ser mais vaidosas, mais delicadas, mais sensíveis, mas isso não significa que isso é ser mulher. Ser mulher é simplesmente ser, independente das características que ela tem. Não está associado a nenhum tipo de performance de gênero. E eu achei isso tão genial e didático, ainda mais considerando que a gente está patinando nesse debate até hoje, e esse livro foi escrito no começo do século passado. E a sociedade que elas vivem é assim utópica, é um sonho. Ela é uma sociedade igualitária, sem explorações, sem guerra, mas mesmo assim elas ficam fascinadas por esses homens e pela sociedade deles, e elas pensam: se com um sexo a gente já foi capaz de fazer tudo isso, imagina com dois sexos, trabalhando juntos em prol de melhorias para a sociedade, de avanços, de pesquisas. E a sociedade deles, que é a nossa, né, não vive isolada como a delas, então tem contato com outros países e elas pensam como deve ser incrível essa cooperação global. Coitadas, né? E os diálogos desse livro são muito legais, porque ao mesmo tempo em que eles estão interessados pela sociedade delas para entender como funciona e tudo, elas também estão interessadas e elas fazem várias perguntas que acabam escancarando os absurdos da nossa sociedade. E eles mesmos ficam super constrangidos e até sem querer admitir ou saber como responder certas coisas. Eu achei isso muito interessante, super legal ter esse olhar externo sobre as nossas estruturas, sobre a nossa religião, sociedade, enfim. E elas exaltam muito a maternidade. Esse é um ponto que eu acho que se fosse escrito hoje, talvez ele tivesse uma abordagem um pouco diferente, mas o que eu achei interessante é que elas colocam a paternidade também como uma coisa quase que sagrada, pensando que numa civilização com dois sexos, ambos podem dividir a criação dos filhos de maneira igualitária e exaltando esse papel dos pais homens, né, nesse caso. E tem um comentário do Terry que é o mais crítico a tudo que ele vê nessa sociedade, que ele fala com desprezo, uma coisa mais ou menos assim: quando elas olham pra gente, tudo que elas veem é a paternidade, como se um homem não pudesse querer outra coisa além de ser pai. E não parece muitas vezes como as mulheres são vistas? De novo, eu achei incrível esse livro ter sido escrito em 1915 e continuar tão atual. Claro que tem coisa que eu acho que se o livro fosse escrito hoje seria um pouco diferente, como essa questão da maternidade que eu falei, ou o fato de que essas mulheres não têm relações sexuais e amorosas entre si, por exemplo. Mas de qualquer maneira, eu achei uma leitura muito válida. Eu acho que o livro traz reflexões muito interessantes, além de ser super envolvente. Eu gostei muito dos diálogos, da história. Eu queria saber mais e mais sobre a sociedade e do que ia acontecer também. Então eu recomendo demais a leitura. E se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você não leu, tá aí a dica. E não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!